Olá, estudante! Tudo bem? Eu sou o professor André Ian e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Questão 63 da prova de papiloscopista. O assunto aqui é, de novo, raciocínio lógico matemático, certo? Para o vídeo, pega uma caneta e um papel e tenta fazer antes de ver a correção, certo? Tenta fazer, essa aqui é um pouquinho mais difícil, mas talvez você consiga. A caminho de Chapuri, um motorista viu uma placa de sinalização que indicava que a distância até a cidade em quilômetros era um número de 3 dígitos, sendo que apenas o dígito do meio era 0, ou seja, apenas o dígito do meio era 0, os outros não são 0, certo? São outros números. Então, o do meio era 0. Após 45 minutos, uma outra placa indicava a distância até Chapuri, sendo essa formada pelos 2 dígitos diferentes de 0 da primeira placa. Então, nós temos na primeira placa 3 dígitos, o do meio é 0, e os outros 2 dígitos, que é o primeiro e o terceiro, foram vistos pelo motorista na placa seguinte, mas com ordem invertida, veja, mais 45 minutos depois, a distância que uma outra placa indicava, ou seja, ele continuou andando, ele cruzou com uma outra placa. E ele cruzou, essa placa era formada pelos mesmos 2 dígitos da placa anterior. Sabendo-se que a velocidade é definida como a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância, e assumindo que esse motorista manteve uma mesma velocidade ao longo de todo o trajeto, o tempo gasto em minutos para chegar em Chapuri, após a passagem pela terceira placa, foi... Então vejamos, vou separar aqui para você assim, da seguinte forma. A primeira placa tinha 3 dígitos, o dígito do meio era 0. O primeiro e o terceiro dígito são dígitos desconhecidos para a gente, certo? Depois ele passou pela segunda placa, essa segunda placa ele passou depois de 45 minutos. E o número dos quilômetros dessa placa eram os mesmos algarismos da placa anterior, tirando o 0 e ainda em ordem invertida. Então eu chamei o primeiro aqui número de x e o último aqui de y, certo? Então aqui os números que devem estar nessa placa, segundo o enunciado, é primeiro o y, certo? Em ordem invertida, como ele disse, e depois o x. Depois ele disse que mais 45 minutos depois, ele cruzou com uma terceira placa, e essa terceira placa tinha os mesmos dígitos. Veja só, ele não ficou claro no enunciado quais mesmos dígitos, certo? Se era dessa placa ou da placa primeira. Mas você tinha que entender que ele estava falando realmente dos mesmos dígitos individualmente, certo? E não poderia ser y e x nessa ordem, porque senão ele andaria 45 minutos, mas na verdade ele estaria parado, certo? Então, a numeração que deve ter é x e y agora na terceira placa. Aí a pergunta é, a partir do momento dessa terceira placa, quanto tempo ele demorou até chegar em Chapuri, que é a cidade aí no caso, Chapuri. Então vejamos como que a gente vai resolver isso. Primeiro ponto é a gente tem que saber o seguinte: se ele demorou o mesmo tempo entre as 3 placas, ou seja, entre a primeira e a segunda ele demorou 45 minutos, e entre a segunda e a terceira mais 45 minutos, e sabendo-se que ele manteve uma velocidade constante, certo? Manteve uma mesma velocidade, então a distância da primeira e da segunda placa é a mesma distância que da segunda e da terceira placa. Ou seja, se fizermos a distância da primeira, que é x, 0y, menos a distância da segunda, yx, temos que igualar a distância da segunda, yx, menos a distância da primeira, xy, certo? Pois são distâncias iguais. Você deveria ter pensado nisso. Então, a distância da primeira menos a distância da segunda placa é igual à distância da segunda menos a distância da terceira. É exatamente a equação que fizemos aqui. Perfeito? Agora, tínhamos que ter pensado em uma outra coisa, que é a numeração relativa dos números. Veja só,
Aqui é só um exemplo, certo? Não são números que têm a ver com a questão, não. Só um exemplo. O número 304, na verdade, é um número relativo que tem o primeiro dígito 3 multiplicado pela centena 100 mais 4, certo? Fazendo essa conta, chegamos a 304. Já o número 34 tem o número 3, primeiro dígito, multiplicado pela dezena 10 mais 4. Então é assim que funcionam os números de forma relativa, certo? A gente tinha que saber isso anteriormente para poder formar uma equação que dê base para a gente fazer um cálculo mais correto. Então vamos prestar atenção no que eu vou fazer. Eu vou utilizar exatamente essa técnica aqui de multiplicar o primeiro algarismo vezes a centena, no caso quando tiver mais que 100 quilômetros, ou vou pegar o primeiro algarismo e multiplicar pela dezena 10 mais o último algarismo, se for o caso de números que são de dezenas, certo? De 2 dígitos. Então veja, eu vou pegar essa equação aqui que já fizemos e fazer exatamente isso. Olha como ficou. Confere aqui comigo na sequência. O primeiro aqui era x era o y. Então eu peguei o primeiro dígito x, multipliquei pela centena 100 e somei ao último dígito y, certo? Continuando na equação menos, coloquei entre parênteses, agora temos uma dezena. Então eu peguei o primeiro algarismo y, multipliquei pela dezena 10, certo? Conforme eu mostrei que faz aqui, e somei com o último algarismo, que é x. E aí fechei outro parênteses. E do outro lado fiz a mesma coisa. Primeiro algarismo y do primeiro dígito vezes a dezena 10 mais x, menos primeiro algarismo x vezes a dezena 10 mais o último algarismo y, certo? Então vou só apagar o que eu fiz aqui. Então a partir daqui você tinha que juntar, né, os termos semelhantes para ir achar uma relação entre x e y. Então, se você fizer aqui, lembre-se de sempre fazer a consideração dos negativos aqui, do que está entre parênteses, senão a conta não vai dar certo, certo? E aí você faz as subtrações. Temos 10x aqui desse lado, menos x aqui, certo? Aqui é mais x, porém multiplicando com um negativo aqui teremos menos x, então dá 99x. Aqui temos mais y menos 9y, quer dizer, menos 10y que dá menos 9y. E aqui do outro lado a mesma coisa, 10y menos y aqui dá 9y, e aqui mais x menos 10x é igual a menos 9x, certo? Então, fazendo essa conta mais uma vez, jogando esse x para lá e o y para o outro lado, teremos 108x é igual a 18y. Agora vamos pegar essa equação, jogar lá do outro lado, dividir a tela aqui para você. Então eu vou pegar ela aqui e fazer uma relação entre x e y. Eu vou passar dividindo um para o lado e o outro para o outro. Ou seja, o x vai ficar embaixo do y e o 18 embaixo do 108. Veja só como é que fica. Então, temos exatamente aqui 18 dividido por 108. Simplificando isso, teremos uma relação que x sobre y, certo, é igual a 1/6. O que isso quer dizer, pessoal? Veja, se nós tivermos um valor de x igual a 1 e y igual a 6 e dividir x por y, nós teríamos 1/6. Então, acabamos de achar os valores de x e de y. Exatamente. X vale 1 e y vale 6. Sabendo disso, já podemos substituir aqui. Já sabemos que a primeira placa tinha 106 km, a segunda placa 61 e a terceira placa 16 km, certo? Mas não foi essa a pergunta, vamos continuar. Para a gente chegar na pergunta, qual foi a pergunta? Qual é o tempo gasto em minutos para chegar em Chapuri após a passagem pela terceira placa, que é essa? Então, a terceira placa tinha o número de 16 km. Quanto tempo ele demorou nesses 16 km para chegar até Chapuri? Temos que achar a velocidade. A velocidade é dada pela distância dividido pelo tempo. Então, nós temos a distância aqui da segunda placa, por exemplo, 61, menos a distância da terceira placa, certo? Então, essa distância de 45 minutos dividido pelo tempo de 45 minutos
dá exatamente 45 sobre 45, que é igual a 1 km por minuto. Então ele demora 1 km por minuto em todo esse trajeto. Essa é a velocidade desse motorista, certo? Ou seja, se tem 16 km na última placa, que é XY, nós sabemos que é 16 km, ele vai demorar 16 minutos para chegar em Chapuri. Exatamente. Então, destacando a resposta correta para você, letra E, 16 minutos. Essa aqui é uma questão difícil, certo? Que teve nessa prova de papiloscopista. Talvez tenha de novo alguma questão nesse nível de dificuldade agora em 2018. Então, daqui a um tempo, alguns dias, tente fazer de novo essa questão e utilize algumas técnicas que eu utilizei aqui. Então é isso, espero que você tenha entendido. Não esqueça de curtir esse vídeo aqui embaixo, se caso te ajudou. Clique aqui na próxima questão e continue resolvendo todas. Agradeço a sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.